dia, irmãos, graça e paz, amém? Que privilégio que é nos dado estar nessa manhã para louvarmos o nosso Deus, para ouvirmos a sua palavra, ter comunhão, se alegrarmos juntos, né? É um baita privilégio o culto público, é bênção demais. E antes de eu ler o versículo, eu quero que você abaixe sua cabeça. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale conosco. Pai Santo, Pai de amor, muito obrigado nesta manhã. É com gratidão que estamos aqui, Pai, para cultuar ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado dia após dia. O nosso consolo é aquele que cuida dos mínimos detalhes, Pai, da nossa vida. Somos gratos por tudo, Pai. Receba nosso louvor, nossa adoração. Tira de nossos corações aquilo que atrapalha, Pai, que impede, Senhor Deus, de ouvirmos a Tua voz, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Salmo 104, versículo 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Que esse seja o nosso desejo nesta manhã. Vamos colocar em pé? Quero chamar o grupo de louvor. Vamos cantar a esse Deus tão grande, tão poderoso. Bom dia, irmãos. Ficou fraquinho, do jeito que está frio. Bom dia! Que bom, né? Salmos fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos aqui hoje. E o domingo tem essa alegria para nós, esse significado. Domingo que a gente não vai na igreja parece que é meio estranho, não é? Porque é o dia do Senhor. É o dia de estarmos na casa do Senhor, é o dia de estarmos juntos, cultuando. E eu quero convidar você a colocar o teu coração na presença de Deus e adorar Ele com tudo que você tem, tudo que você é. E abrir a sua boca e cantar bem alto. Porque nós temos muito para agradecer. Deus tem sido fiel, tem sido bom com cada um de nós. Você pode acenar como um amém, dizendo, Senhor, obrigado. Amém. Vamos cantar então. Vou precisar da ajuda das suas palmas, tá? Então, conto com você. Seu louvor, meus
A gente combinou ontem que a Heloísa vai vir louvar a próxima música aqui com a gente. Você vem, Lolo? Com a mamãe? Então venha. E vamos louvar junto, porque da criança saiu o perfeito louvor, né? A palavra diz sobre isso. E a Lola é nossa convidada especial para a gente cantar Maravilhosa Graça. Quem tem poder sobre o pecado, Deus nos alcançou e destruiu todas as obras do pecado sobre a nossa vida. Em Cristo Jesus nós somos libertos. Vamos lá? Agora só as vozes, hein? Maravilhosa Graça. Vamos lá? Cante bem alto.
maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós te adoramos, Senhor, porque cada palavra, cada frase que nós cantamos agora, ela é uma verdade em nossas vidas. E nós podemos viver isso na nossa vida pessoal, na vida familiar, na vida conjugal, e podemos viver isso com os nossos filhos, porque eles já aprendem sobre a maravilhosa graça de Jesus. E nós te adoramos, Senhor, por esse amor tão grande, porque é o Senhor que sustenta as nossas famílias, e porque a tua palavra, ela passa de geração em geração, e é maravilhoso por isso. Nós te louvamos por cada criança que está aqui. Pedimos que a sua bênção esteja sobre a vida de cada criança, Pai. O Senhor conhece cada uma pelo seu nome, e o Senhor ama as crianças. Lembramos do Evangelho onde Jesus fala: deixa vir a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Até mesmo aquelas crianças que ainda estão sendo gestadas, temos grávidas aqui, Pai, que o Senhor abençoe essas crianças, em nome de Jesus nós oramos, amém. Obrigado, gostei muito que vocês vieram. A próxima música, mais uma família louvando o Senhor, glória a Deus por isso. A próxima música, você tem a liberdade de ofertar os seus dízimos, ofertas, aquilo que está no seu coração. Lembrando que a palavra diz: Deus ama quem dá com alegria. E enquanto ofertamos, nós adoramos e cantamos. Digno é o Cordeiro que foi morto.
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. mais uma vez, Santo, Santo, só as vozes, vamos lá? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Feche seus olhos e adore. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Enquanto nós ouvimos os instrumentos, se achegue quem está do seu lado e faça uma pequena oração. Vamos ter um momento de oração. As famílias que estão perto, vamos adorá-lo com a nossa oração, com as nossas palavras. Agradeça que Ele é o Deus que é e que há de vir. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Mais uma vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto
Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Vamos cantar a próxima música e é a última. Eu te convido a cantar com a mesma vontade, a mesma adoração, o mesmo coração, porque dele e por ele são todas as coisas. Tudo converge em uma só palavra, em um só nome: Jesus. Ele é o início, ele é o fim. Ele esteve na criação, ele voltará, buscará a sua igreja. Ele morreu, ressuscitou, ele nos amou até o fim. Esse é o nosso Salvador, nosso Redentor. nossa classe lá com as mulheres, a gente estava estudando o final do segundo capítulo, primeiro capítulo de 1
Coríntios, e o povo lá da igreja de Corinto, eles estavam disputando querer ser importante. Aí Paulo, sendo Paulo, lembra quem eles são e pergunta: quem aqui é de nobre nascimento? Quem aqui é muito eloquente? Quem aqui é grande? Não somos nada. E tem outra: se você hoje está em Cristo, é porque Ele fez tudo. Ele te chamou, Ele te buscou. Não é nem iniciativa nossa. Então não devemos nos gloriar. Você quer se gloriar, diz Paulo? Glorie-se no Senhor, porque através dele nós podemos ser alguma coisa, Ele sendo em nós. Amém? Não precisamos nos sentir os piores das pessoas, porque não é essa a proposta de Cristo. Nós só precisamos entender que somos pecadores, somos falhos, somos limitados, temos lutas e que precisamos desesperadamente do nosso Redentor Jesus. E quando estamos nele, Paulo diz em outra passagem: se somos fracos, estando nele, nós somos fortes. É Ele quem opera o querer e o realizar em nós. Gente, que poder maravilhoso é esse. Irmão, não viva uma vida medíocre. Em Cristo não existe isso. Se você está em Cristo, você vive uma vida de vitória. Você tem lutas, eu tenho, mas nós estamos em Cristo e nós podemos viver sem satisfazer as concupiscências da carne, como diz Efésios. Vamos buscar viver essa vida em Cristo todos os dias. Que o Senhor nos fortaleça. Amém? Podemos sentar. Irmãos, sábado passado nós tivemos um trabalho com as crianças ali na congregação Monte Santo. O Renan vai passando as fotos. E domingo passado, devido à programação de Páscoa, a gente não enfatizou sobre missões, né? Mas aquele trabalho no Monte Santo é um trabalho de missão urbana. Existem missões mundiais, nacionais, regionais. Ali é trabalhando direto com aquela comunidade ali. Então foi um sábado, Deus preparou para a gente um dia de sol, foi uma bênção, irmãos. Acabou tudo, acabou cachorro quente, acabou algodão doce. Foi uma festa, mas o principal, eles ouviram sobre o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa verdadeira Páscoa, né? Então foi um dia especial, sábado passado. E por que eu estou mostrando isso, irmãos? É um trabalho missionário da nossa igreja. Você precisa ir lá. Às quintas-feiras nós temos um culto de oração às 20 horas, aos domingos às 18. Vai um dia lá conhecer o trabalho, né? A nossa ideia é alugar aquelas outras duas portas que estão aparecendo ali. Foi muito boas. A gente usou o espaço ali, muito bom para preparar todo o lanche para as crianças. A gente quer avançar. É o desejo de Deus. A missão não é minha, é missão de Deus. Nós só estamos servindo. Então, eu peço que você ore, vai lá conhecer. Nós queremos realizar um bazar, depois do bazar que nós fizemos aqui na nossa igreja. Nós queremos fazer um bazar lá. Nós vamos precisar de ajuda. Vai lá, vai nesse sábado. Nós vamos fazer um bazar aqui em maio, dia 21, né, irmã Raquel? Nós vamos realizar nosso bazar. Aí, um outro mês, possivelmente, eu vou fazer um bazar com o que tivermos aqui ainda na igreja, lá no Monte Santo. Esteja orando, irmãos. Estamos
trabalhando, pregando o Evangelho. Aos sábados, às 3 horas da tarde, tem curso de trabalhos manuais lá. Então, nós precisamos da sua oração e a sua participação. Tá bom? Continua orando. É um trabalho missionário da nossa igreja. Eu quero chamar o Otávio, ele vai passar um relatório, né, dos nossos missionários. Bom dia, igreja. Graça e paz. Queria só passar alguns motivos de oração, alguns agradecimentos dos nossos missionários. Nosso casal lá na Turquia, já tinha falado no mês passado, conseguiram consertar o carro, estava faltando uma peça só, essa peça chegou. Não está online não, né, cara? Vocês tiram essa imagem lá depois, né, seus cabeção. Então, já que não está online, eu vou falar. O Josué e a Juliana, né, estão lá na Turquia. Eles têm tido muito contato com igrejas do interior da Turquia, onde menos de 1% da população é cristã. Está entendendo? Nem 0,5% da população é cristã nessas regiões. Eles têm ido para lá, têm iniciado um trabalho de plantação de igrejas, e pessoas têm se convertido. O Josué tem dito, lá a situação da Covid já está relativamente tranquila, então já voltaram com cultos presenciais. Então, irmãos, é uma notícia muito boa, porque a Turquia é um país super complicado, tem um monte de povo, de culturas, etnias diferentes, e eles têm alcançado vidas lá. Rony e Venilza mandaram notícia no comecinho do mês, para quem está no grupo do WhatsApp. Também o Rony tem ido visitar várias cidades na região, tanto do Rio Grande do Norte quanto em Ceará. O Ceará um pouquinho menos por conta da gasolina, isso é um motivo de oração também, né? E o Rony mandou lá na mensagem que o trabalho em Jucurutu, uma cidade lá próxima a Tenente Laurentino, tem tido cultos lá, assim, não toda semana, algumas vezes por mês, na casa da irmã Fátima. Ele falou dela quando ele estava aqui, então é um motivo de oração também, porque apesar de toda a situação financeira, e para quem já foi para lá, viu presencialmente, a situação das pessoas lá é mais precária mesmo, né? Toda a recessão que estamos vivendo e tal, ainda assim o Rony tem conseguido abençoar a vida de pessoas, né? Espiritualmente e materialmente também. Isso é um motivo de muita alegria. A família Amaral já iniciaram um curso de liderança em Pimenta Bueno, o treinamento, né, de novas lideranças das comunidades indígenas da região. O Valdemir estava falando também como, né, esse trabalho tem rendido frutos dos frutos já, né? Ele está lá para treinar os indígenas, e esses indígenas já têm tido frutos, que esses frutos já têm dado outros frutos também. Um trabalho já de bastante tempo, né, de pregação do Evangelho, de inserção do Evangelho naquelas culturas, e o Espírito Santo tem alcançado vidas lá no meio dos povos indígenas na Amazônia. Isso também tem que nos deixar com muita alegria no coração. Aí o Tiago e Midian também, pedindo pela igreja em Torrinhas. Outras pessoas de outras comunidades, agora turismo voltando e o comércio também voltando com força, tem tido um intercâmbio cultural nas comunidades da Bahia, e o Tiago tem aproveitado isso também para pregar o Evangelho. Pessoas têm se achegado à comunidade, então orar para que a igreja lá em Torrinhas cresça e que Deus sustente a vida do Tiago, da Midi, né, e das outras lideranças lá da igreja. E por fim também, o Lucão já passou o relatório, mas a gente não tem que esquecer de orar pela nossa congregação no Monte Santo, irmãos. Né? Quando a gente faz esse momento de oração aqui pelos missionários e tal, a gente deveria fazer isso, na verdade, todo dia da semana, né? Tem que lembrar dos missionários. Mas é para você, igreja, anotar no seu caderninho mesmo o nome dos missionários, né, os pedidos de oração, e não esquecer deles.
Porque eles são a igreja de Cristo, onde a gente não está. Nós somos a igreja aqui e eles são onde a gente não está. Até lá do outro lado do mundo, lá na Turquia. E tantos outros missionários espalhados pelo mundo, irmãos. A gente não pode esquecer da vida desses preciosos irmãos que dispõem de tudo que eles têm para pregar o Evangelho. Então a gente vai fazer isso nesse momento. Convido a igreja a fechar os olhos e abaixar a cabeça. A gente vai orar por cada um dos nossos missionários. Sim, Senhor, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelas vidas que têm sido alcançadas pelo Seu Evangelho, Deus. Obrigado pelo evento de Páscoa que os nossos irmãos realizaram lá na congregação. Obrigado porque o Seu Evangelho foi pregado, a mensagem de Cristo foi anunciada lá e, com certeza, pessoas entregaram as suas vidas ao Senhor. E o que o Senhor use, Deus, cada vez mais a nossa igreja, aqui pertinho na congregação, para expandir o Seu reino, expandir o Seu Evangelho, Deus. Usa a vida do pastor Lucas, dos irmãos que estão à frente lá do ministério, para que mais e mais gente conheça o Senhor, Deus, o nosso Deus, aquele Deus que cantamos que é santo, santo e poderoso e que nos salva, Deus. Oramos pelos nossos missionários na Turquia, o Josué e a Juliana, para que o Senhor os sustente lá, os proteja, nesse país em que pregar abertamente do Evangelho não é bem visto, mas que o Senhor sustente a igreja, sustente a vida deles, o ministério deles, dos pastores, em que eles trabalham junto, e que mesmo nessas dificuldades, Deus, de perseguição, de retaliação, de boicote, que o Seu Evangelho cresça naquele lugar, Deus, como já tem crescido, como tem tido, Deus, salvações e pessoas entregando a sua vida ao Senhor. Isso nos deixa com muita alegria, Deus, saber que apesar de toda a dificuldade, toda a perseguição, o Evangelho de Jesus é muito mais poderoso e muito maior do que qualquer coisa, Deus. Muito obrigado por isso. E oramos, Deus, também pelo Rony, pela Venilza, Intendente Laurentino, e todas as cidades próximas que o Rony tem pregado do Evangelho, as escolas que ele tem visitado, as casas das pessoas, os recursos que têm sido levantados. Que o Senhor sustente, Deus, o carro do Rony, a gasolina, que o Senhor possa suprir essas necessidades físicas e básicas de alimento da casa do Rony, das crianças, para que o Rony tenha cada vez mais energia e força, Deus, de anunciar o Seu Evangelho nessas cidades que precisam de tanta coisa e principalmente precisam do Senhor. Bem como o Tiago e a Midiana, Bahia, também, Deus, uma comunidade que depende da pesca, do comércio, do turismo, agora tem voltado. Pessoas têm ido para lá e têm ouvido do Evangelho, porque tem uma igreja do Senhor lá, uma igreja de Cristo. E que o Senhor fortaleça, Deus, a vida do Tiago, derrame de sabedoria nele, na MIDI, para lidar com as situações da igreja, e que mais pessoas também, Deus, tenham contato contigo. À medida que as pessoas forem visitar a comunidade, à medida que o comércio for feito lá, que o Senhor dê estratégias e oportunidades para o Tiago e para as pessoas da igreja, Deus, de anunciar o Seu Evangelho para quem ainda não te conhece. Bem como a família Amaral, o treinamento de líderes, que o Senhor os abençoe. Também, Deus, e muito bom ouvir que frutos têm dado frutos e o trabalho tem gerado esses frutos e o Evangelho tem crescido, tem expandido entre os indígenas, Deus. Isso é muito bom saber que o Seu Evangelho, ele fala as culturas diversas, da medida que essas culturas precisam entender do Seu Evangelho, Deus. E o Senhor tem usado a vida da família Amaral há tanto tempo lá, servos do Senhor que dispuseram das coisas deles para servir ao Senhor, e isso tem sido recompensado pela força do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, Deus. E oramos, Deus, pelas nossas vidas, como missionários aqui em Curitiba, em Tamandaré, em Colombo, em Pinhais, enfim, Deus, que cada um de nós aqui, cada um dos irmãos e irmãs da Igreja Evangélica da Barreirinha, Deus, que cada um de nós sejamos missionários e missionárias aonde estivermos, Deus. Que as pessoas, ao olhar as nossas vidas, enxerguem a luz de Cristo,
enxerguem o Evangelho, para que, em nome de Jesus, essa cidade, esse bairro, conheça verdadeiramente quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Joel, né? Crianças, culto infantil, juniores também sobem dessa vez. Deus os abençoe. Pastor Joel, Deus te abençoe. Bom dia. Tchan, 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 tchan. Já reparou que a maioria dos super-heróis, eles usam máscaras? A mais interessante é a do super-homem. Ele é um repórter. O nome dele é Clark Kent. E ele usa óculos. Aí quando ele é o super-homem, né? Ele tira o óculos, tem aquela roupa, né? Usa cueca por cima, e vermelha, né? Uma cueca nada discreta, né? E ninguém reconhece ele. Isso é mais incrível. No Brasil nós estamos passando em pleno carnaval. E uma das coisas nos bailes, você que frequentou baile de carnaval, quem pulou carnaval aqui? Né? Se usava máscara. As máscaras escondem a nossa identidade. Atrás da máscara encontramos um refúgio, um esconderijo. Temos a visão para fora. Podemos ver a todos sem sermos vistos ou reconhecidos. Uma vez um pastor foi perguntar: quem é orgulhoso aqui? Quantos orgulhosos tem aqui? Aí ninguém levantou a mão, né? Quem é orgulhoso aqui? Aí o irmão José lá no fundo levantou a mão também. Irmão, você é orgulhoso? Não, eu não me acho orgulhoso. Mas é que eu vi o senhor sozinho aí na frente e levantei a mão também. Eu fiquei com pena do senhor. Máscaras caem. O problema é que elas caem muitas vezes nas horas mais impróprias e revelam a nossa verdadeira identidade. Certo advogado, jovem, recém-formado, alugou uma salinha, colocou lá, né? Ilusório da Silva, advogados associados. Bateu a porta. Aí ele pegou o telefone, abriu, ele queria um cliente, né? Aham, sim, tudo bem. Nós vamos resolver essa situação. O senhor aguarda um instante aí. Não, já dei encaminhamento, está tudo certo. O seu processo vai ser resolvido logo só. A audiência é semana que vem, tá bom? Boa tarde. Aí ele falou: bom dia. O que o senhor deseja? Não, eu sou o homem da telefônica, eu vim instalar seu telefone.
teu pecado te achou. Louco aquele que zomba do pecado. O homem será apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Abraham Lincoln, um dos grandes líderes dos Estados Unidos, disse: pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar a todo o tempo. A todos, todo o tempo. E eu acrescentaria: mas de modo algum podemos enganar Deus em tempo algum. Quantos orgulhosos estão aqui hoje? Ó, pastor, além de você, uns 2 ou 3 aí. O orgulho se apresenta de muitas maneiras. Tem marcas próprias. Até mesmo a pessoa retraída e tímida, por vezes pode esconder um grande orgulho. Em não querer aparecer. O orgulho é muito sutil. Ele busca o reconhecimento de alguma maneira. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Ele quer chamar a atenção sobre si. Ou muitas vezes quer o aplauso, uma importância, um destaque. Enaltece a si mesmo. Afinal de contas, né? Se eu não aplaudir, quem vai me aplaudir? E ele imagina-se merecedor de reconhecimento, de ser colocado num certo pedestal. E ele espera, exige, quando não cobra. Não se contenta com a sua condição. Houve um anjo extraordinariamente bonito e formoso, esplendoroso. E ele disse assim: levarei e assentarei acima do monte, me assentarei no trono do Altíssimo. Era um anjo de luz extraordinário, fantástico, talvez o mais belo dentre todos. Mas quando ele pensou dessa maneira, ele teve que ser expulso. E tornou-se no ser mais terrível em toda a criação, em toda a existência. Ele passou a ser chamado de Satanás. Eu quero ser semelhante e me exaltarei acima de todas as coisas. Agostinho, um teólogo muito conhecido, disse assim: foi o orgulho que transformou anjos em demônios. E é a humildade que transforma homens em anjos. Eva, no jardim do Éden, ficou tão insatisfeita com as coisas. Satanás a enganou de tal maneira que ele convenceu a Eva de que ela não tinha todas as coisas, que Deus era mal intencionado. E o orgulho esvaziou o seu coração. Eles não eram semelhantes a Deus, criou dúvidas sobre a palavra de Deus. Eles não tinham certos conhecimentos. E o prelúdio do fracasso. E seus olhos foram abertos para ver o fracasso. Tornaram-se pecadores, perdidos e culpados. Eram santos. Eu não gosto da palavra inocentes, porque eles eram responsáveis pelas coisas que estavam fazendo. E marcou toda a raça humana, a ponto de que quando Deus vai confrontar o filho de Eva, chamado Caim: olha, o pecado jaz à porta da tua vida, cumpre a ti dominá-lo. Essa palavra jaz à porta, ela descreve o animal numa posição de que vai dar o bote para abocanhar a sua presa. O pecado está ali à espreita para te pegar. Cumpre a ti dominá-lo. O orgulho então se esconde atrás da máscara da autoconfiança, de uma falsa segurança. O povo de Israel se comprometera a obedecer a Deus, criam que podiam agradar a Deus, mas Deus disse: vocês já por 10 vezes me desafiaram, foram rebeldes, murmuradores, idólatras, perambularam 40 anos no deserto,
porque não se humilharam, foram arrogantes e soberbos. O orgulho nos faz pensar que somos diferentes das demais pessoas. Eu nunca agiria desta maneira. Você já pensou assim? Comigo isso não aconteceria. Quando você não ora, é porque você está confiando em você mesmo, porque você não depende de Deus, mas sim dos seus recursos, eles são suficientes. Eu não preciso de oração, eu não preciso de reunião de oração. Meu tempo é muito precioso, isso não é prioridade. A palavra de Deus, eu sei aquilo que é necessário e suficiente para a minha vida, sei tomar as minhas próprias decisões. Eu não preciso de ninguém dirigindo a minha vida. Quando me isolo, eu não preciso dos meus irmãos, afinal de contas, eu tenho conhecimento, capacidade para dirigir a minha própria vida, e eu não me importo com ninguém, não quero que ninguém se importa comigo, eu tenho o necessário. Houve um homem no Novo Testamento, e ele vai nos ensinar algumas coisas sobre a máscara do orgulho, uma máscara tremendamente pesada, e quando ela cai, os danos são muito drásticos. Pedro foi um homem que confiou em si mesmo, um homem que teve altos e baixos na sua vida. Ele fazia declarações ousadas e extraordinárias. Ele tinha no seu coração o desejo também de proteger a Jesus Cristo. Ele foi corajoso e covarde. Ele tinha emoções intensas. Falava quando não tinha nada para falar. Mas ele fez declarações muito bonitas e importantes. Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde iremos, pois tu tens as palavras da vida eterna? Que declarações extraordinárias. Mas ele também disse assim, isso está em Mateus 26, 36. Mateus 26, 33. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Lá em Lucas 22, 33, ele disse assim, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Em João 13, 37, eu darei a minha vida por ti, Senhor. Pedro estava vestindo uma máscara insuportável, que estava muito além das suas capacidades. Ele comunicou, ele trazia a ideia de que era o mais forte, o mais corajoso, o mais leal, o mais determinado. Ele proclamou as suas próprias virtudes e lançou dúvidas sobre o compromisso, sobre a coragem, sobre a lealdade dos outros. Certamente não faltava sinceridade a Pedro, mas lhe faltava poder. Confiava em si mesmo, na sua vontade, na sua determinação, na sua coragem. Ele cria que era forte o suficiente para o sacrifício, para o martírio. O orgulho o fez esquecer de que ele é fraco, que não podemos confiar em nós mesmos. Não te estribes, não se apoie no teu próprio entendimento, confie em Deus, diz Provérbios capítulo 3. Esse é o problema da máscara do orgulho, nos faz pensar e crer que temos o domínio, o controle de toda a situação, que somos fortes, que detemos todo o conhecimento. O orgulho vaza por cima, nos põe num alto pedestal. O problema é que ele tira a escada.
nos leva a pensar que somos mais do que os outros. Marcos 14, 27. Então lhes disse Jesus: Marcos 14, 27. Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Versículo 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ele confiava nele? Confiava ou não confiava? E Jesus falou: não, Jesus, eu sei que o senhor está falando isso, mas para um pouquinho para pensar. Comigo não. Isso não vai acontecer comigo. Ele era mais comprometido, ele era mais espiritual, mais abençoado, fiel. É o tipo de pensamento que corrói e destrói qualquer espiritualidade. E veja só então, veja lá, Lucas 22, 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Jesus o avisa que em poucas horas as suas melhores intenções seriam quebradas. Se você olhar no mesmo contexto, em Marcos capítulo 14, versículo 29, ele disse assim, o que aconteceu logo em seguida? Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. É a mesma referência. 14:37, estou confundindo aqui. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesses vigiar nem 1 hora? O homem que estava pronto para morrer, se sacrificar, logo em seguida, eu jamais, Senhor. Ele estava dormindo. O sono foi mais forte que a coragem dele. Aquilo que o momento exigia. Ele estava satisfeito consigo mesmo. O seu orgulho lhe dava essa autoconfiança. Palavras de bravura são mais fáceis do que orar. Eu não vou me escandalizar. Eu jamais faço isso. Pedro, ei, acorda. Você já está dormindo, cara? Palavras de bravura, qualquer um diz. Colocar-se em oração não é para qualquer um. Passamos tantas horas em reuniões, vendo filmes, festas, passeios, discutindo opiniões, ideologias, filosofias, mas não temos a capacidade, a coragem de passar 10 minutos em oração ajoelhado. Que bravatas são essas? Essa coragem, o nosso orgulho, para falar das nossas grandezas, das nossas certezas, das nossas posições, mas conseguimos ficar 5 minutos orando. Sabe o que é isso? Orgulho. Colocamos a máscara do orgulho, como Pedro. Eu sou um seguidor de Jesus, eu jamais. Ora 5 minutos. A meditação se torna em medeitação. Onde foram parar as bravatas de Pedro? O seu amor, a sua lealdade, a sua coragem e fidelidade evaporaram. Ele dormiu na hora errada e acordou com a atitude errada.
João 18:11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice do meu Pai? Aquele homem corajoso que usava essa máscara do orgulho: eu não sou como esses demais, eu sou mais comprometido, eu sou mais espiritual. Você vai me negar, Pedro? Logo em seguida ele estava dormindo, ele não aguentou sequer orar um pouquinho com Jesus. Ele dorme na hora errada e acorda com a atitude errada. Ele empunha a espada. O homem que não dobrou o joelho sacou da sua espada. Ele era valente com homens, mas não pôde permanecer na presença de Deus. O cristão que não ora, ele gosta de resolver as suas coisas com a espada. Na sua força, o seu orgulho, a sua autossuficiência, leva a resolver os seus problemas, as suas situações com a espada. Ele fere as pessoas em nome de Deus, porque ele se levantou para defender a quem? Não ele mesmo, Jesus. Uau! Que homem, não? Enquanto Pedro usou a mão para ferir, Jesus usou a sua mão para curar. Lucas 22:51. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Alguém brinca, ainda bem que Pedro era pescador, porque ele tinha uma mira horrível, né? Acertou a orelha, mirou a cabeça e acertou a orelha. Cristo fez a vontade de Deus, a vontade do Pai. Pedro faz a sua própria vontade. Cristo quer restaurar, reconciliar. Pedro queria lutar. Quando o cristão não tem tempo suficiente para orar, ele sempre vai querer resolver as coisas na base da espada. O orgulho dele se demonstra dessa maneira violenta. Mas as coisas não ficam só dessa maneira. Nós ouvimos e lemos como ele fez juras de lealdade, de comprometimento com Jesus. Mas logo a seguir, nós vamos encontrar esse mesmo homem seguindo Jesus de longe. Veja lá na sua Bíblia, abre lá, Lucas 22, versículos 54 a 62. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fitando, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço, você está doida. É alguém parecido comigo. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava. Aí uma passagem praguejava: homem, não sou eu. E tendo passado a cerca de uma hora, outro dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreende o que dizes? E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo.
É fácil seguir Jesus de longe, quando tudo vai bem. Os milagres, a multiplicação dos pães, as curas, os demônios se rendendo, os milagres, bênção, vitória, o reconhecimento, as multidões ali. O seu orgulho o impedia de ver quão fraco ele realmente era. Ele não se identifica com Jesus. Não sou eu não era eu não. Era um discípulo que não corria os riscos do discipulado. São duas coisas diferentes. Ele não se identifica com Jesus. Ele quer os prêmios, as bênçãos, mas não quer a perseguição. Ele não quer a cruz. Ele não quer os riscos, as dores, as provações do discipulado, de estar verdadeiramente comprometido com Jesus. Não, com Jesus eu vou até o fim. Jesus é tudo. Querer seguir a Jesus, mas não tão de perto? Por que tantos fanatismos? O orgulho derruba Pedro. O homem de linha de frente, aquele que diz que estaria pronto a morrer e dar a própria vida. Ele não é agora nem sequer o último, ele se vê fora de alguém que está identificado com Jesus. Ele não é nem o último. Eu não sou, não conheço. Você está louca. É perigoso seguir a Jesus de longe. Fazer coisas que um discípulo faz, mas não o suficiente, sem muitas coisas radicais, sem muito comprometimento. Vamos levando as coisas em banho-maria. Assim Pedro, em seu orgulho, imaginava o seu comprometimento com Jesus. Levou Pedro a se misturar com a multidão. Ele não ficou muito perto. Ele se associa, ele procura se misturar com o povo. E ali ele pragueja, ali ele nega. Não tenho nada a ver com este homem. Não, eu não sou bem assim. Lucas 22, 62. Para mim é uma das cenas mais impressionantes e terríveis, e ao mesmo tempo extraordinárias na Bíblia. Então Pedro, saindo dali, 61, vamos ler o 61 e 62. Então voltando-se o Senhor, tenta visualizar essa cena, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Você consegue imaginar? Jesus voltando o seu olhar, e lá no meio da multidão, os dois olhares se encontram, o de Pedro e o de Jesus. Esse foi o dia em que a pedra chorou. Porque esse é o significado de Pedro. Pedro é pedra. E o olhar do Mestre arrebentou aquele homem, aquela pedra, que ele se achava tão forte, tão senhor de si, tão superior aos outros. E a pedra chorou amargamente. A pedra
A máscara caiu. Ele lembrou-se de toda a situação. Não, eu vou até o fim, Senhor, eu estou contigo e não abro. Você me negará 3 vezes. E ele lembrou: ah, sim, eu fui confrontado, fui alertado. Como eu imaginava que era tão grande, Senhor de mim mesmo. E ele foi ali e chorou amargamente. Que olhar, que poder. Quando o olhar de Jesus te confrontar, você precisa chorar, porque Ele vai revelar quem você verdadeiramente é. O olhar de Cristo desnuda o nosso orgulho, as nossas prepotências, as nossas certezas e grandezas. Quando é que você é orgulhoso? Quando você acha que é melhor do que os outros, que o irmão ou qualquer pessoa. Quando você tem que as suas próprias virtudes. Quando você vive a reclamar da vida dos outros ou das ações dos outros. E eu li uma frase. É bem interessante. É quando você chega diante do espelho e canta: quão grande és tu. É um dos hinos mais bonitos, né? Mas orgulhoso ele chega diante do espelho: quão grande és tu. Quão grande és tu. O sábio já dizia: o orgulho precede a ruína. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Nunca somos tão estúpidos e enganosos, fracos, quando pensamos que somos fortes. O orgulho nos torna pessoas desprezíveis, que nos distancia de Deus, nos faz ver o irmão como um rival. Quando queremos ter o controle das coisas, quando a nossa vontade ela não é obedecida, quando menosprezamos aquilo que o outro faz, imaginamos que somente nós temos a maneira correta e melhor de fazer as coisas. Quando nos vemos ameaçados e desconfiados, quando somos zelosos da nossa reputação, mas não da glória de Deus, da reputação de Deus. Quando confiamos em nós mesmos, em nosso próprio poder e não no poder de Deus. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A palavra humildade, Jesus também disse no Sermão do Monte: bem-aventurado os pobres de espírito, ou em outra tradução, os humildes, porque deles é o reino. A palavra humilde, ela não tem nada a ver com caráter, personalidade, condição financeira. Quando ali no Sermão do Monte, Jesus está dizendo bem-aventurado o humilde, é a pessoa que se percebe totalmente falida, que reconhece a sua total incapacidade de fazer algo para Deus ou de agradar a Deus. Ela não tem nada para apresentar diante de Deus. A palavra mansidão significa, não tem nada a ver, né? Esse é um cachorro manso, a gente usa, né? Não pode entrar, o cachorro é manso, não morde ninguém. A palavra mansidão não tem nada dessa ideia. A palavra mansidão significa alguém que tem a capacidade de abrir mão de todos os seus direitos e poder. E não os faz valer. Por isso Jesus era manso, porque ele detinha todo o poder. Ele mesmo declarou: eu podia reivindicar agora uma legião de anjos para me salvar, para me tirar desse lugar aqui. Ele não fez.
porque ele era humilde e manso. Por isso, Tiago fala, Deus resiste ao soberbo. Humilhai-vos diante da potente, da poderosa mão de Deus. A ideia não é ser humilhado, mas você se colocar diante de Deus. Revesti-vos de toda humildade. Andai de modo digno de Deus, com toda humildade. Por isso, a gente compreende, logo depois da ressurreição, Jesus fala, né, olha, avisa o pessoal que eu ressuscitei, papapá, a gente vai se encontrar, e avisa a Pedro. E depois eles têm uma conversa, nós vimos, né, semana passada, os relatos das cronologias ali. E numa conversa que Jesus tem com Pedro, ele pergunta quantas vezes se Pedro o amava. Quantas vezes ele perguntou? 3 vezes. E no final, Pedro já, todo assim, já meio envergonhado, né? Ele diz assim, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Você me conhece. Você sabe que eu falhei tudo que eu disse. Você me conhece. Eu sei, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Agora sim, a pedra, ou a pedrinha, ia poder ser usada por Deus. E Jesus sabia disso. A pedra chorou, mas a pedra pôde ser usada por Deus quando se quebrantou. Por isso que o salmista declara: o homem que fala isso foi um homem tremendamente orgulhoso. Era todo-poderoso na sua nação. Era um rei, Davi. E ele julgava que podia fazer qualquer coisa, inclusive tomar a mulher de uma pessoa, de um dos seus generais, e possuí-la. E esse homem teve que ser quebrantado por Deus. E ele pôde dizer assim: sacrifícios, do versículo 16, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Ele está dizendo, Deus não se impressiona com a grandeza dos nossos sacrifícios, mas sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, versículo 19, então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos, e das ofertas queimadas, e sobre teu altar se oferecerão novilhos. Ele entendeu que não era a demonstração pública da sua devoção, dos seus sacrifícios, mas o coração quebrantado, que então dava sentido e significado às suas expressões de adoração e sacrifício. A questão não é qual é o tamanho da tua oferta, ou de quantas horas você fica orando, ou das pregações, das suas habilidades musicais, de dar aula, ou de fazer qualquer coisa. A questão é se Deus está controlando. Se essas coisas, você se vê melhor do que as outras pessoas. O orgulho transformou um anjo em demônio. Houve um rei. E os palácios que ele construiu foram considerados na antiguidade uma das 7 maravilhas do mundo. Eles não existem mais. E ele estava ali
quão extraordinárias as coisas que eu fiz. Naquele instante, a Bíblia diz que ele se tornou como um animal, até que ele reconheceu a grandeza e a glória de Deus e ele foi restaurado. O nome dele era Nabucodonosor, grande rei da Babilônia. O orgulho precede a ruína, porque faz pensar que você é suficiente, que você é melhor do que os outros. Que os outros não deveriam ter feito. Que você é mais justo que as outras pessoas. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele te exaltará. A ideia é que Ele vai te levantar. Quantos orgulhosos temos? Eu sou um orgulhoso bem pequenininho, Joel. Eu sou o mais humilde dos orgulhosos. Conta a história, né? Vocês conhecem. Uma vez tinha um irmão muito humilde na igreja. E resolveram dar uma medalha para ele, né? Por causa da sua humildade. Aí na semana seguinte tiveram que tirar a medalha dele. Sabe por quê? Ele começou a usar a medalha. O interessante da humildade, que não é algo que você busca ser. Quando você busca ser, o que acontece? Cheguei lá, você não chegou lá, você nem saiu do lugar, né? É interessante. É algo que Deus faz na vida da gente. E ninguém pode fazer propaganda dela. Na verdade, ela sequer busca qualquer reconhecimento. Ela não precisa disso. Nunca vai precisar. O orgulhoso precisa. Ele precisa, não, comigo isso nunca vai acontecer. Eu jamais, né? Ou então a gente diz assim, nunca, né? Já ouviram essa frase, né? Nunca. Precisamos nos quebrantar diante do nosso Deus. Hebreus 12 diz assim, olhando para o autor e consumador. Ora, se o nosso olhar cruzar com o olhar de Jesus, nós deveríamos, vez por outra, chorar amargamente. Porque o olhar de Jesus foi penetrante, mais penetrante que a espada que Pedro usou. Foi poderosa, foi confrontadora, mas ao mesmo tempo, ela foi cheia de graça e misericórdia. Porque logo depois, Jesus foi a Pedro, cuida das minhas ovelhas. Mas ele era um homem, já não era pedra, já era areia, já era um vaso quebrado. Ali Pedro, verdadeiramente, assumiu todos os compromissos e exigências de alguém que quer ser discípulo de Jesus. E conta a história de que ele morreu crucificado. Mas ele pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça. Mas por quê? Perguntaram para ele. Por que você quer ser crucificado? Você vai morrer. Porque eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que o meu Senhor. Aquele que se imaginou que poderia proteger. Não, Jesus, você não vai morrer, eu vou te proteger. Não, você não vai para Jerusalém ser crucificado. Jesus disse, não, para trás, Satanás. Você não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. Ele estava pronto ali e realmente fez. Como se Jesus precisasse, né, da nossa defesa.
Sabe qual é a verdadeira espada que nós devemos empunhar? É a espada do Espírito. Ela é mais penetrante, essa espada. Mas pessoas orgulhosas, elas estão guerreando, lutando sempre contra pessoas. E estão cortando pessoas, dilacerando, cortando os relacionamentos. Estão brigando e guerreando, na sua força e no seu poder. Por causa do orgulho. É uma batalha, é uma guerra perdida. Vamos orar? Pai, nós te damos graça pela tua misericórdia. Porque a gente pensa que é tão humilde, mas agimos às vezes como senhores da nossa própria vida. Nos julgamos discípulos fiéis, comprometidos. Conversamos sobre tantos assuntos, mas não temos força para ficar 5 minutos na tua presença. Não gostamos de ouvir a tua palavra ou ler a tua palavra, ou sequer nos deixamos ser confrontados por ela. Somos fortes demais, temos escudos poderosos para nos defender, e no nosso orgulho mal percebemos quão fracos, quão vulneráveis somos. E perdemos o escudo da fé, que pode apagar todo dardo inflamado do maligno. Nossos escudos são tão frágeis, as barreiras, os castelos que nós erigimos, tão vulneráveis. Construímos sobre a areia e não sobre a verdadeira rocha. Então, quando vem a tempestade, a provação, tudo desmorona. E obrigado, Senhor, porque é assim. Porque é dessa maneira que podemos ser restaurados, reconstruídos e fortalecidos na força do teu poder, a fazer a tua vontade e não a nossa própria, a abrir mão de nossas certezas e assumir as certezas de Deus. De desconfiar da nossa própria sombra, mas viver à sombra do Altíssimo, próximo do Senhor. Ali é a verdadeira segurança. Ali encontramos libertação e vitória, porque Tu és o nosso Deus. Te agradecemos, Senhor, pela graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, irmãos. Deus abençoe vocês.